Boa noite aos irmãos, Pai do Senhor, amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, apenas o versículo 18, amém? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, estaremos lendo apenas o versículo 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deus, eis aí a tua palavra, nós humildemente clamamos a ti em nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito nos faça entender, Senhor, esse texto no qual foi inspirado por ti. Assim oramos em nome de Jesus, amém? Orando em todo o tempo, isso quer dizer uma ação contínua. Com toda oração, todas as suas necessidades, suas lutas, aflições e súplicas no Espírito. E como Jesus disse, vigiai e orai, vigiando nisto. E Paulo vai dizer, com toda perseverança e súplica por todos os santos, um pelo outro. Mas eu gostaria que colocasse aí o versículo 10 desse capítulo. Irmãos, nós somos fracos. Nós somos fracos. Por isso, Paulo vai dar um conselho aqui, antes de chegar ao versículo 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mais um versículo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque qual é a nossa luta, Paulo? Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você compreende? A sua luta é a minha. Volta o versículo 10, por favor. Contra o diabo só há uma vestimenta que nós podemos vestir. É se revestir de Cristo. No demais, irmão, fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força de seu poder. Amados, a oração é uma oração contínua. Contínua. É um particular entre você e Deus. Eu não posso fazer por você, nem você por mim. E Deus me manda orar. E Paulo vai dizer, orai sem cessar. Por que Paulo está dizendo isso? Há um sentido a tudo que está escrito. Olha que chega um pai com um filho possesso. Eles não conseguem expelir o demônio. E Jesus expele o demônio. Eles vão interrogar Jesus. Por que nós não podemos expulsar? Por causa da vossa pequena fé. Mas tem um detalhe que Jesus vai dizer ali. Essa casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Irmãos, os dias são maus. Há batalhas aqui, queridos, que vão ser travadas na madrugada. Eu quero alertar você que temos que orar nas madrugadas. E muitos estão falhando nisto aí. E outra situação, Jesus, no Getsêmani, ele vai nos deixar uma lição valiosa. E vai alertar os discípulos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é o quê, irmão? É fraca, ela vai te arrastar. Por isso, irmãos, oração e palavra caminham lado a lado. Não é só meditar na palavra, é orar, é vigiar. E aí você pega Jesus, o Filho de Deus, subindo ao monte, vai dizer lá o Evangelho de Lucas, e passou a noite em oração a Deus. Eu até comentava numa reunião com um grupo de irmãos, pastores, Jesus como Deus,
Mas como homem nos deu um exemplo, ele passou a noite em oração. Isso aí é um alerta para mim e para você, irmãos. É um alerta. Há noites que verdadeiramente você não vai dormir, o Espírito de Deus vai te acordar. Mas o que fazer? Orar. Meditar na palavra e orar. Então, o texto de hoje nos convida a orar uns pelos outros, mas tem uma advertência aqui. O dever de orar pelos irmãos. Os irmãos entendem isso? Esse grupo de oração é extremamente importante. Eles toda terça estão aqui orando. Pela igreja, por cada um de nós. Mas uma pergunta, pelo que devemos orar? Porque há coisas específicas diante de Deus. E orando, temos que orar com entendimento e discernimento espiritual do que estamos falando diante de Deus. Isso é outra coisa que às vezes as pessoas não entendem. Em Eclesiástico, lá em capítulo 5, ele vai alertar, cuidado quando você adentrar a casa de Deus, com o que você vai falar diante dele. É onde você quer chegar com tudo isso, pastor Divaldo? Porque tem uma oração revelada de Jesus. A oração sacerdotal no capítulo 17 de João. E ali Jesus vai nos trazer lições valiosas sobre o que devemos orar e como orar. E Deus, irmão, trabalha tanto no culto, que o Landino sabia que eu ia falar sobre isso, mas ele colocou um texto em que diz que nós não sabemos orar. E o Espírito Santo intercede corrigindo a nossa oração. Então Deus no culto já está falando. E Deus no culto introduz um hino onde diz que esse Espírito Santo lê as minhas lágrimas, lê o meu coração e leva a minha oração a Deus. Você compreende? Porque Deus já está falando no culto. É só você estar atento. O Espírito Santo já se faz presente. O que a oração sacerdotal nos ensina e nos revela? O amor de Deus, os propósitos eternos de Deus, os cuidados de Deus por cada um de nós. E revela a vontade soberana de Cristo para cada um de nós, que aquela oração nos alcança também. Por isso temos de orar uns pelos outros, entendendo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E olha só que interessante, não só o Espírito Santo intercede por nós. A palavra, irmão, ela não tem que ser lida, corrida. É meditada, é diferente. É um exame minucioso. Por isso que eu medito e oro, para compreender o que eu estou meditando. Correto? Irmão, estão entendendo? Então, olha só que interessante. Lá em Romanos, também diz que Cristo intercede por nós, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Lembre-se de uma situação que eu acho interessante. Que o verbo intercede está no tempo presente. Nesse momento ele está intercedendo por mim, por você, por esse culto. É tempo presente, é contínuo. Não está falando que ele intercedeu ontem, vai interceder amanhã. Ele intercede, muda todo o contexto do que está escrito, irmão. Até um verbo no tempo presente tem que advertir eu e você no que você está meditando. E ele está intercedendo nesse momento por cada um de nós aqui. E ele te trouxe a esse culto hoje, para você entender isso. Então, vejamos a oração sacerdotal de Jesus. Ele começa assim no texto de João, lá para a metade. Ele diz que roga por mim e por você. Ele não roga pelo mundo. Quando ele está dizendo essa palavra mundo aqui, ele está falando sistema. O sistema mundo jaz do maligno. Eu até comentava essa semana que o sistema chamado mundo não suporta nem ouvir o nome de Deus. Já é uma afronta para eles ouvir esse nome de Jesus Cristo. O mundo não suporta a luz, porque ele jaz em trevas. E Jesus vai revelando a sua vontade na oração sacerdotal. Eu lhes tenho dado a tua palavra, ele nos deu essa palavra, e o mundo nos amou, Senhor. Não! Ele nos odeia. Ele nos odeia. Porque essa palavra testifica os pecados do mundo, a maldade do mundo. Por isso o homem se afasta dela, porque ele é luz e o mundo está em trevas. E olha só que interessante. Porque eles não são do mundo, nós não somos daqui, amados. Por isso, se o que está acontecendo aí não te incomoda, o que você vê não te entristece, e você está se adaptando a isso, tem algo errado com você. Você tem que rever a sua fé.
Você tem que rever em quem você está. Porque tem que te incomodar. E ele vai dizer, como também eu não sou do mundo. O que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3, quando chega em Romanos 1, ele vai relatar os pecados do homem caído. E são graves os pecados ali relatados. No capítulo 3, ele vai repetir a lista. Por que será? Porque ele está dizendo que esses pecados se agravariam nesse tempo que nós estamos. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirá um tempo difícil. Ele vai falar o porquê. Homens amantes de si mesmos, ingratos, profanos, irreverentes, desobedientes a pai, mãe e irmãos. Eu trabalho na área da educação há mais de 25 anos. Eu nunca vi uma geração tão perdida, tão confusa, tão desligada do Criador e tão rebelde e tão má. Mas ainda há aqueles que têm o temor de Deus. Amém? Amém. Então você vai começando a entender o que Deus está dizendo na sua palavra. Eu quero que o texto fique claro para você. Por isso que João, a carta de João, 1 João, a carta de João, capítulo 5, vai dizer: sabemos que somos de Deus. Alguém tem dúvida disso? Não pode haver dúvida. Nós somos de quem, irmãos? De Deus. E que todo mundo jaz no mar. Simples assim. O mundo jaz no maligno, em trevas. Porque o que impera neles é o espírito da desobediência. É algo contrário a Deus. O apóstolo João segue condenando o sistema do mundo. Ele vai dizer: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre nós e esse mundo caído. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu vi 2 reportagens, mas Deus já tinha me alertado sobre isso. O diabo, irmão, é o mestre das ilusões. E o único título que ele tem é o pai da mentira. Por isso que eu tenho dificuldade com pessoas que mentem. E por trás de todo o pecado, há uma mentira. Seja num golpe financeiro, seja em todo pecado, há uma mentira. E o único título que o diabo tem é o pai da mentira, o pai do engano. Muito bem, realidade, Júlio, ou ficção? Realidade ou ficção? Chegamos aqui. Ah, eu não tenho o que ter? Não, eu tenho. Eu uso aqui na minha ferramenta de trabalho, eu uso para muitas coisas. Mas a que ponto chegamos? Então, chegou a IA, inteligência artificial. Aí, a reportagem que eu vi vai dizer isso. Um jovem de 14 anos criou ali um personagem através da IA. Aí ele dá forma àquele boneco, ele vai dialogar com aquele boneco. O boneco começa a fazer a leitura dele. É uma máquina programada a fazer a tua leitura. E o boneco começa a ter um relacionamento com ele. Ele começa a desenvolver um relacionamento com aquele sistema virtual. Rapaz, o pai e a mãe começam a achar estranho, o menino começa a se isolar. Eles começam a proibir o menino de não mexer com aquele sistema. E o menino fica muito tempo sem se comunicar com o sistema. O boneco virtual que ele criou. Quando ele volta, o boneco questiona ele: onde você estava? Por que você não me procurou? Ah, meu pai e minha mãe proibiram, porque você estava tomando muito meu tempo. Aí ele virou, Júlio, e falou assim: o sistema falou para o menino. Por isso que os filhos matam os pais. O pai e a mãe correram, viram a leitura do que o boneco falou, foram interpelar o criador do sistema. Qual a emblemática, pastor Divaldo, do que você está falando para mim? Que o sistema já começa a fazer a tua leitura e a minha. E quem alimenta o sistema é o próprio sistema, e o sistema é mau. E aí, meus irmãos, um cara quis fazer um teste com o sistema e falou: vou desligar você. Falou com o sistema de IA. Ele é um programador. O sistema ameaçou ele: eu vou deletar todos os seus e-mails extraconjugais. O sistema ameaçou ele. E aí foram interrogar alguns estudiosos, eles falaram: olha, nós temos que ter cuidado. Porque nós estamos criando algo complexo e está adiantado. Mas a minha, a sua mente, irmão, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. É Cristo Jesus. E aí pegaram um piloto de avião, experiente, e botaram para concorrer
no simulador com um programa de IA, porque as guerras agora são tecnológicas. Eu pego um drone, dirigido por via computador, e ele vai fazer o que tem que fazer. E aí, o sistema contra um piloto no simulador. O piloto não ganhou uma, perdeu todas. Aí foram entrevistar o piloto, isso é um programa americano, um documentário que eu estava assistindo. Tá, o que houve aí? O que houve é que eu tenho medo de morrer, o sistema não tem. Então, futuramente, um avião não vai ter piloto, ele vai ter um IA dirigindo ele. Aí eles criaram uma matilha de drones para policiar as cidades. Aí eu estava vendo aquele documentário sobre essas máquinas. E aí é interessante que ele tem infravermelho, aí um cara se esconde no meio do mato, ele localiza aquela pessoa, cerca ela. Mas qual a questão ali? Nós vamos ter que armar esse drone com armas. A questão é, quando é que ele vai poder matar ou não? Quem toma a decisão? Chegou, irmãos. Mas nós temos a mente de Cristo. Quanto tempo você passa, irmãos, com o sistema? Quanto tempo você flerta com o sistema? O que você tanto vê e conversa com o sistema? Ele vai te arrastar. E aí, paz, minha irmã Júlia. Criaram um culto agora de avatares. Você escolhe um bonequinho, né? Às vezes você não está satisfeito com a sua, né? Por exemplo, eu não estou satisfeito. Aí pego um boneco cabeludinho, coloco lá entrando no culto. Olha só que maravilha, né? Sento lá, entra o pregador, entra os bonequinhos que vão louvar. Ficção ou realidade, Júlia? Olha que ponto nós estamos chegando. Tem gente aprovando esse tipo de culto. Tem até o dízimo, tem a hora da oferta, tem tudo. Mas eu quero dizer que o verdadeiro culto é esse aqui, face a face, olho a olho, mão a mão. É esse aqui, irmãos. É isso aqui, irmãos. Sabe, cuidado com o sistema. Porque tudo que há no mundo, aí ele vai dizer, a cobiça da carne, a minha carne luta contra o meu espírito. Paulo vai dizer isso. A minha carne me arrasta ao pecado. Eu tenho que matar essa carne através da meditação da palavra, da oração e do jejum. A cobiça dos meus olhos, os meus olhos me arrastam, e o diabo trabalha muito nessa questão do que você vê. Cuidado com o que você vê. E a soberba da vida, irmão. Há uma soberba no coração humano de achar que ele é alguma coisa. O que de fato nós somos? Basta um vírus, irmão, para te levar à sepultura. Basta uma gripe mal cuidada, você pegar uma pneumonia, que você vai para a sepultura. Então, logo, nós não somos nada. Não temos nada aqui, não somos dono de nada. Tudo que você tem é uso e favor imerecido, é graça, por tempo temporal. Paulo vai dizer algo interessante, o mundo ele vai te arrastar pelos olhos, pelo que você vê e ouve. E ele tem arrastado a muitos. Então ele vai dizer, não atentando nós no que vemos, mas naquilo que não vemos. Porque o que nós vemos é temporal, irmão, é passageiro, até a minha aparência. Mas o que nós não vemos é eterno, amém? Então eu ando olhando para a eternidade. Eu não posso ficar preso ao que o sistema me oferece. E ele vai tentar você aí. Por isso, Tiago, a palavra de Deus, vai condenando o sistema. Ele vai te alertando sobre o sistema. Então ele vai dizer assim, adúlteros e adultas, não sabeis vós que a amizade do mundo é inamizade contra Deus? Você é mais amigo de Deus ou do mundo, irmão? Você passa mais tempo na meditação da palavra ou com o sistema? E vendo coisas que não deve, ouvindo coisas que não deve, e a tua carne vai te arrastar a cair. Quem você alimenta mais, o teu espírito ou a tua carne? Deus está falando aqui, irmãos. Deus está falando desde que começou esse culto. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, é o que, Senhor? Constitui-se inimigo de Deus. Você é amigo de Deus ou do mundo? Diz para mim. Pastor Edivaldo, eu tenho que quebrar meu celular? Não. Eu só tenho que usar ele para a glória e honra de Deus, que eu posso mandar uma mensagem aqui, uma oração. Essa palavra aqui vai ser divulgada pela via virtual.
vai edificar pessoas. Algumas pessoas estão assistindo esse culto ao vivo. Eu posso usar para o bem e para o... Mas cuidado, a máquina já pensa. É interessante, né? Quando nós vamos pesquisar a máquina, ela já sabe o que você quer, né? O louvor que você ouve, a música que você ouve, os seus gostos. Eu espero que tudo que tenha lá no seu sistema seja de Deus, seja para glorificar o Senhor. E aí Pedro vai nos alertar com relação ao mundo, para que no tempo que vos resta, porque é pouco, eu não tenho muito tempo, não vivais segundo os homens, a cobiça deles, mas segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como quem se entremete em negócio, como quem se mete em negócios alheios. O Brenner falou algo interessante aqui essa manhã. Se tu é salvo, tu vai ter o fruto de salvo e o sinal de salvo. Amém? O fruto revela a árvore. Eu espero que os teus frutos sejam de edificação, de construção. E Paulo vai alertar: digo isso no Senhor, para que não deis como eles andam, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Entenebrecido, obscurecido no entendimento, alheios à vida de Deus, eles não querem saber de Deus, por causa da ignorância em que vivem, por causa da dureza dos seus corações. Irmãos, a música do mundo te incomoda porque me incomoda. Rapaz, quando eu chego no mercado e está tocando aquelas coisas, cara, eu falo para a mulher, cara, eu não sou obrigado a ouvir isso. Você chega numa farmácia, eu não sou obrigado a ouvir isso. Moça, alguma coisa? Eu falei, tenho, eu estou aqui para efetuar uma compra, eu não estou aqui para ouvir isso. Sabe, irmãos, porque o que eles cantam e falam é abominável aos olhos de Deus, zombam de Deus, cantam os seus pecados, cantam as suas malícias. Isso tem que te incomodar, irmão, porque isso me incomoda extremamente. Então analisa as letras das músicas que eles estão cantando, o que eles estão cantando. E você vai entender o que eu estou falando. Agora olha o que Paulo vai dizer há 2000 anos atrás, e aí eu tenho um alerta para mim e para você. Paulo vai dizer, pois muitos andam entre nós, já estavam andando no meio do povo de Deus, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, chorando, são inimigos de Cristo, da cruz de Cristo. Por quê, Paulo? O destino deles é a perdição, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A briga que nós vivemos aí, irmãos, seja esquerda, direita, seja centrão, seja os líderes lá fora, é pela a comunicação. Os meios de comunicação estão sendo usados para a massificação do pensamento, mas nós somos libertos pela palavra. O Senhor da nossa mente é Cristo. Nós não somos dirigidos pelo sistema. Então o sistema vai ditar o que você come, o que você veste, o que você vai dizer, o que você vai viver. E o sistema jaz do mar. Eu estou na contramão do mundo. É fácil ser cristão? Não. Por isso eu tenho que quebrar minha carne, jejum e oração. Pensar nas coisas lá do alto. Paulo vai alertar. O que tem ocupado a tua mente, de fato? As coisas do alto? Não as que são aqui podem nos dominar. Rapaz, surgiu uma discussão, porque Deus me faz passar no meio da pregação. É um mistério que Ele tem comigo, eu tenho que passar no meio da pregação. Nós estávamos num grupo de pessoas, uma pessoa falou que não acreditava que alguém vivesse uma vida piedosa de oração, palavra e devocional diário. Eu estranhei aquilo, sabe? Olhei e falei, mas como assim? Como caminhar com Deus sem oração? Como caminhar com Deus sem meditação da palavra? Como caminhar com Deus sem jejum? Olhei para a pessoa e falei, não, tem algo errado aqui. Olhei aquela situação e falei, não, tem algo errado aqui. Queridos, e Deus já usou a irmã para falar aqui, a nossa vida, do dia que nos convertemos, nós estamos dia e noite clamando aquele que pode todas as coisas na nossa vida. Por mais que a tempestade se levante, nós estamos na madrugada colocando diante dele. Meus irmãos, eu questiono a seguinte informação: como viver uma vida sem falar com Deus? Como acordar um dia e não meditar na palavra? Como ter 24 horas sem um contato com Cristo?
Você pode me dizer como fazer isso? Se há alguém aqui essa noite passando por isso, Deus te trouxe aqui hoje para te despertar do sono da morte. Porque a partir de hoje você vai orar, você vai buscar. Então, meus irmãos, nós não podemos adormecer como eles estão adormecidos, estar morto como eles estão. Paulo vai dizer, renova a tua mente, renova o teu entendimento. Não se conforma com este tempo presente que você vive, mas transforma a tua mente pela palavra, pelo Espírito Santo. Por isso, Paulo vai dizer, sai do meio deles, separa-te deles, porque o que está reservado para eles é a condenação eterna, é o juízo eterno. Quem anda com os sábios, vai dizer Provérbios, será sábio. O companheiro dos insensatos se tornará mau. Quem são teus companheiros? Quem são? Com quem você anda? É interessante, né? Porque quando você está no meio das trevas, a luz incomoda, né? Aí eles vêm lá com as coisas. Irmão, não sei o que, a gente chama de irmão, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não. Cara, isso aí não faz sentido. Sempre eu respondo para eles, cara, isso aí que você está pensando não faz sentido. Aí uns até começam a cantar a música do mundo perto de mim e falam, cara, como é que tu consegue cantar isso? Mas nós cantamos para a glória daquele que conhece a nossa vida e que faz todas as coisas, é o Criador. Nós cantamos para Cristo. Cara, simples assim. Oração sacerdotal de Jesus. Santifica-os na verdade. Essa palavra me santifica. A tua palavra é a ver. Quanto tempo você tem tido contato com a verdade? Porque é ela que me santifica. Porque vai dizer Paulo, pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Quanto tempo em palavra e em oração? Lado a lado. Eu medito e oro. Eu oro e medito. É o meu devocional diário. Aí eu vou quebrando a carne. O Espírito Santo vai tomando conta da minha vida. Vai dirigindo as minhas decisões, as minhas escolhas. E aí a palavra vai encaixando tudo isso. Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra. Vai fazer algo errado. A palavra não. Vai fazer algo que não deve. A palavra não. A palavra vai direcionar a tua vida, vai te guiar à vitória. Em Cristo Jesus. Que maravilha, né, irmãos? Deus é bom o tempo todo. Aí tu fala assim, Divaldo, eu amo Deus. Tá, Jesus fala quem ama Ele. Quem ama Ele, guarda a palavra dEle. Ele vai dizer em João 14. O salmista vai dizer, quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Todo dia você medita nessa palavra, irmão? Vamos lá. Não, pastor Divaldo, olha, tem um documentário na Netflix que me arrasta. Olha, tem uma novela mexicana que já me escravizou. Olha, tem um seriado lá de ficção que eu estou falando com a IA que... Gente, não. Nós nascemos de novo, amém? Então nós temos aqui que ter esse tempo com Deus. Olha só o que ele vai dizer, Salmo 119. Por favor, mídia, se tiver possibilidade, põe Salmo 119, versículo 148. Olha só que interessante, Salmo 119, versículo 148. Deus fala. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite. Para quê, irmã Júlia? Meditar? Tem feito? Tem feito? Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Pastor Divaldo, pode acontecer isso? Acontece. Cara, tu acorda ali 2 horas, Deus não deixa tu dormir mais. Aí tu fala, eu sei que Deus quer falar comigo. Pega aquela luzinha de emergência, já viu? Que beleza, para não acordar a parceira do lado. Abre a Bíblia e vai ali meditando e orando. Impressionante que se você não acorda cansado, vai trabalhar e tem um dia maravilhoso, né? Hã? Deus fala ou não fala no culto? E aí, teus olhos têm antecipado as vigílias da noite? E a palavra diz aqui, irmã Júlia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No mundo em trevas, ela vai me guiar na luz, ela vai me direcionar. Querido, olha só o que diz lá Provérbio 4. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Lembra quando o dia vai amanhecendo? E eu passo por isso lá no serviço, que eu chego lá cedo. E vai se tornando aquela luz perfeita, até ser dia perfeito.
Então essa luz vai me iluminando, tomando conta de mim. Mas e o ímpio, Itamar? Por que esse versículo tão junto? Ô, meu irmão, não corre com a leitura não, para, medita, não corre, olha só. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabe em que tropeça. Rapaz, eles estão em trevas. Eles nem sabem para onde estão indo. Mas nós sabemos para onde estamos indo, para a eternidade em Cristo Jesus, meu irmão. Meu irmão, é para lá que eu olho. Como purificará a sua vida e a minha e os jovens que aqui estão? Observando conforme a tua palavra. Eu gosto do salmista quando ele vai dizer no Salmo 130. Aguarda ao Senhor. Ele está aguardando ali em oração e vigília. Mas ele vai falar algo interessante. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Meus irmãos, cuidado como você vê a palavra de Deus. Cuidado. Não quebre o mandamento. Ela te alerta, ela é luz, ela vai te orientando. A oração sacerdotal de Jesus também nos alcançou. Você sabia disso? Está lá em João 17. Não rogo somente por estes. Ele estava orando por eles naquele momento que estavam presentes ali com ele aqui, Cristo. Mas também por aqueles, e isso inclui nós, que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Essa palavra me converteu, te converteu, irmão. Por isso que nós estamos aqui, glória a Deus. Ela me trouxe aqui. E Jesus lá intercedeu por mim e por você. Naquela oração sacerdotal. Olha só que interessante. De sorte que a fé é pelo ouvir pela palavra de... Quanto tempo você tem ouvido essa voz? Desta palavra. Pastor Edvaldo, você não vê jornal, não vê documentário? Lógico, eu não posso ficar alheio. Eu te falei de coisas aqui que eu assisti. Eu tenho lá um canal de documentário. Mas o meu tempo ele tem que ser remido com saber do... Tá, vou ver o que diz a inteligência artificial. Como isso funciona. O quanto isso tem afetado as pessoas. Pesquisa recente. Quase 57 milhões de brasileiros ficam 6 horas por dia nesse aparelho. E eu pego um ônibus todo dia e, pasmem, parece zumbis eletrônicos. Eu entro no ônibus e todo mundo com seu celular ligado. Aí eu te pergunto, é coisa útil? Não. A maioria, 90%, é coisas que levam eles a pecar. E agora com aqueles fones de ouvido, já viu aquelas coisas? Eu acho que vai ser a geração mais surda que vai ter na face da terra. Aí põe aquele negócio. Aí um cara está na porta e o cara queria descer. O cara teve que quase empurrar o cara, e o cara, porque ele estava com aquele fone de ouvido. Passa os alunos lá e eu, bom dia, os alunos passam direto, ele não te respondeu. Quando eu olho, por que você não busca o ouvido espiritual? Por que você não busca ouvir o Espírito de Deus? É esse ouvido que eu tenho que ter, irmão. Jesus vai dizer para todas as igrejas de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz Eu preciso disso, irmão. É disso que eu preciso. Eu preciso. Olha só que interessante. A oração de Jesus. O Paulo Landim fez algo aqui agora, que é o último tópico que nós vamos tratar, sabe? Também ele não sabia que eu ia ministrar isso. Mas o Espírito Santo usa as pessoas, eu creio nisso. Levantamos, demos a mão uns aos outros, não foi? Teve até um menininho que falou, não, eu sou lá de trás, foi lá para trás. Não quis ficar aqui pegando na minha mão, não. Filho do irmão é inteligente, menino. Eu vou lá pegar na mão do meu pai e da minha mãe. Não, beleza. Aí fiquei com as meninas. Rapaz, olha só o que o Espírito Santo faz aqui. Nós demos uma mão um com as outras e oramos, e Deus ouviu aquele clamor, irmão. Deus ouviu. Então, olha o que Jesus vai pedir. Ele vai pedir para você não ser escravo do mundo, vocês não são do mundo. Ele roga por você, não roga pelo mundo. Ele vai dizer que o sistema jaz no maligno, então Jesus ora para que nós saímos do mundo. Ele vai dizer para santificar na palavra, que é a verdade. O último tópico que eu quero tratar com vocês, a unidade do corpo. Nós somos um, amém, irmãos? Cara, nós temos que entender isso. Nós somos um.
para que eles sejam um assim como nós, a fim de que todos sejam um, como és tu, Pai, em mim e eu em ti. Olha a unidade que ele quer. A fim de que sejam aperfeiçoados e perfeitos na unidade. Irmãos, eu não posso dizer para você que a igreja nasceu perfeita. Sabe aquela desculpa, Júlio? Eu vou largar a igreja porque eu cansei do pastor da igreja, da irmã de tal lugar, eu não me bato com o departamento tal. Cara, que desculpa mais insignificante. Porque em nenhum momento Deus manda olhar para mim ou para você, Ele manda olhar para Ele. Em segundo lugar, não há igreja perfeita, porque nós estamos num processo de santificação. Mas o que Paulo enfrentou em Coríntios, ele vai dizer para eles: rogo-vos, porém, irmãos, por nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que Jesus faz o pedido e os apóstolos vão minuciando os pedidos, vão dizendo como deve ser uma igreja. Rogo-vos, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Que beleza, né? Que não haja entre vós divisões. Meu Deus, tem que ser assim. Antes sejais inteiramente unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Rapaz, tu não sabe quantas mãos trabalharam para esse negócio chegar aqui. E os meninos pegaram firme. Graças a Deus. E vocês contribuíram com o dízimo e as ofertas para chegar aqui, amém? Nós somos um corpo, irmão. Até o irmão falou, né? O irmão que já estava ali atrás de mim. Nossa, mas que bonito. É bom para os ouvidos de quem está louvando aqui, né? Que as pancadas ali já chegam mais, né, irmã? Chega suave, né? Que o menino bate forte. O menino tem braço aí. Rapaz, irmão, se a gente entendesse isso, quão maravilhoso seria se nós entendermos isso rápido, porque Jesus pede isso. E Paulo vai dizer, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Eu já fiquei enfermo, tive o cuidado dessa igreja aqui. Eu já passei por lutas na minha vida, eu tive a ajuda dos irmãos da igreja. Você compreende o que é essa igreja? Uma das coisas, irmão, eu quero deixar bem claro para você, ninguém faz nada sozinho. Para esse culto acontecer, alguém está lá na mídia, alguém teve que vir aqui louvar, vocês estão aqui assistindo. Nós somos um corpo, amém? Alguém limpou essa igreja, alguém trabalhou para esse culto ser realizado, procurando guardar a unidade do Espírito pelo quê, Senhor? Pelo vínculo da paz. Gente, o maior símbolo do ser humano caído é a estupidez da guerra. Não há sentido em guerra, sabe, Júlio? Não há sentido. Gente, quando eu paro para ver os documentários da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, aquilo só prova o quanto que o ser humano é mau. Não há sentido em guerra. Mas a guerra existe porque o homem é pecador, um ser caído. Mas reina a paz em nós, que temos o príncipe da paz. Reinará o paz nessa terra, porque um dia tudo aqui passará e ele estabelecerá o seu reino para sempre. E aí Paulo vai dizer, há um só corpo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Jesus orou por isso. Um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. Ele operou na equipe de louvor, opera na minha vida, opera na sua, operou na vida da irmã de oração e continua operando pelo grupo de oração. Irmãos, as batalhas serão vencidas na madrugada. Você vai ter que buscar na madrugada. Entendeu? Mistério? Vou dar um pequeno testemunho aqui. Muitas batalhas na minha vida. Minha esposa é testemunho disso, ela está ali. Nós fomos para a madrugada. Ela sabe do que eu estou falando aqui. E sabe o que Deus fez? Quebrou corrente, arrebentou porta e nós vencemos. Está vendo aí? Um testemunho de alguém aqui, não vou citar o nome. Lutas terríveis. E aí, o casal resolveu fazer um propósito na madrugada. Rapaz, aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. 6 meses, Deus quebrou a corrente, os grilhões se provaram da bênção. Está vendo? Deus está falando aqui. Meus irmãos, é necessário ir para a madrugada. É necessário.
A oração sacerdotal de Jesus Cristo nos revela a sua vontade, os seus propósitos eternos para cada um de nós. Eu quero dizer um pedido aqui. Equipe de louvor, pode vir tomar o seu espaço aqui, equipe de louvor, por favor. Agora, olha só que interessante, um pedido de Jesus. Mídia, coloca aí para mim, João 17, 24. Olha o que Jesus orou por mim e por você. Olha só que interessante. João 17, 24. O rapaz da mídia vai colocar para nós ali. Eu quero encerrar com isso. A equipe de louvor vai louvar e depois nós vamos orar. Júlia, você crê que Deus fará o que ele falou? Orou? Olha só. Pai, aqueles que me deste querem que onde eu estiver também eles estejam. Oh, nós almejamos por esse dia. Quero que estejam comigo para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do... Ele também nos amou. Se coloque em pé. Esse hino, irmão, que eles vão louvar antes da gente orar. Vai dizer que a morte de Cristo rasgou o véu. Antes, irmã Júlia e irmão Itamar, eu precisava sacrificar um animal, precisava de um sacerdote. Com a morte de Cristo, o véu rasgou. O Santo dos Santos eu tenho acesso. Você tem acesso. E ao louvar esse hino, depois nós vamos orar, porque o véu foi rasgado. Jesus está lá e intercede por... Qual é a sua petição, irmão? Qual é a tua luta? Qual é a tua aflição? Nós vamos colocar diante daquele que pode. Quebrar ferrolhos e abrir portas aonde ninguém pode. Mas ele pode. Ele pode, ele faz. Amém? Então esse hino fala muito comigo. Porque ele vai dizer isso. Que ele abriu o caminho. Amém? Por isso que eu posso orar direto a ele.
Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos revela a sua oração sacerdotal por cada um de nós, Senhor. Nós não somos deste mundo, ó Deus. Somos peregrinos aqui. Por isso, andamos por fé e vivemos por fé. Ó Deus, que nenhum de nós, Senhor, venha ser amigo deste mundo, mas que a nossa vida, Senhor, venha a ser pautada e construída sobre uma verdadeira intimidade, ao ponto de sermos chamados por Ti de amigo. É essa intimidade que queremos, Senhor. Ó Deus, Tu também deixou claro e revelado na sua oração que o Senhor quer santidade de cada um de nós. E essa santidade é através da Tua palavra, e que foi pregada aqui essa noite. Que a nossa vida, Senhor, seja um meditar diário, contínuo da Tua palavra. Que a nossa vida seja marcada por uma oração contínua, presente, diariamente diante aos pés da cruz. O véu foi rasgado, Senhor. Nós temos acesso ao trono da graça através do sangue de Cristo Jesus, através do Espírito da graça que corrige as nossas orações e também intercede por nós. E o Senhor está à direita do Pai e também intercede por nós. Ó Deus, cada um aqui tem sua luta particular, tem sua aflição, tem correntes e ferrolhos que precisam ser quebrados, e só o Senhor pode quebrar. Por isso, ó Deus, é preciso buscar nas madrugadas, é preciso se consagrar a Ti, Senhor, em oração, jejum e palavra, para vencermos o mal. Por isso, ó Deus, eu peço pela minha vida e pelos meus irmãos, nos dá uma vida de oração diária, de meditação da Tua palavra, de busca, Senhor, da verdadeira amizade que vai nos levar ao céu. É nos tornarmos Seu amigo íntimo. Mas também a Tua palavra nos ensina a sermos um, Senhor, com o Pai, um com o Filho, um com o Espírito Santo, um com os meus irmãos. Eu clamo a Ti por unidade dessa igreja. Estejamos unidos em amor, em comunhão, em oração, no partir do pão. Obrigado, Senhor, porque a Tua igreja ouviu a Tua palavra, ouviu a Tua mensagem, entendeu, Senhor, o propósito por qual viemos aqui. E agora, Deus, nos dá uma semana abençoada, guardada por Ti, selada pelo Teu Espírito Santo. Nos dá uma semana de oração, de busca diária, do meditar diário da Tua palavra. A voz que queremos ouvir é apenas a voz do Teu Espírito Santo. Por isso, ó Deus, nos abra os olhos e ouvir o coração espirituais, para ouvir apenas a voz do Teu Espírito Santo. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam eternamente com a sua igreja, e todos digam amém. Uma salva de palmas para Jesus, amém. Deus seja louvado, amém. Amém.